Nessa demonstração, eu irei compartilhar mais alguns exemplos de uma alternativa na construção de gráficos para dashboards no Grafana, sem o uso de um banco de dados relacional ou InfluxDB intermediário, e com isso, sem a necessidade do conhecimento de consultas SQL ou Flux. Para conhecer as configurações básicas da plataforma usada como gateway, você pode acessar um link de um vídeo anterior que eu deixei nos comentários. Nesse vídeo, eu detalho os primeiros exemplos que você pode visualizar nessa primeira linha. A primeira opção de gráfico que eu quero mostrar é do histograma, o qual também utiliza apenas uma variável. Eu acesso via Edit, e aqui tem o mesmo processo que foi explicado, em um vídeo anterior. Eu tenho aqui uma URL que faz a requisição, via API da plataforma Venode, ok? E que já tem os dados historizados, e que foram coletados através de um cliente OPC UA, mas que poderiam vir de outros protocolos. Então, nesse caso, eu estou buscando um histórico. Eu tenho aqui os parâmetros, como eu comentei no vídeo anterior, eu detalhei isso. Eu estou buscando um tag, eu já posso selecionar diretamente os valores de início e final do histórico através do próprio menu do Grafana, e tem a opção de dados brutos. Seguindo, como que eu trago esses valores? Eu comentei antes, também, que a gente tem só revendo, eu posso selecionar os dados através de uma mensagem que eu recebo, da resposta que eu recebo da API. Então, por exemplo, o data, eu posso selecionar esse array, e selecionar, por exemplo, só o timestamp ou só o valor, então, ou ambos, eu posso ter opções de selecionar. Nesse caso, eu estou selecionando, através dessa sintaxe, eu estou selecionando somente o valor. E isso basta para criar o gráfico de histograma. Selecionando aqui histograma, eu já vou ter os valores automaticamente, ele já está fazendo o gráfico de histograma a partir dos valores que ele vai acumulando na contagem naquele período. Então aqui eu puxei em 15 minutos, vamos puxar em 1 hora, e vamos ver quantas amostras que ele está considerando para fazer os intervalos aqui do histograma. Ok? Bom, esse é um gráfico apenas com uma demonstração, eu não fiz a conferência para ver todos os valores, mas me parece bem razoável com o que eu tenho visto a partir dessa fonte de dados. Esse é o primeiro exemplo que eu gostaria de demonstrar. Voltando então para o dashboard, eu também criei um gráfico de paradas. É muito comum em aplicações, principalmente que o pessoal quer monitorar a marcha dos equipamentos ou máquinas, capturar de sensores o estado ligado ou desligado, e criar esse tipo de gráfico. Aqui ele está muito... nem dá para ver, a gente vai colocar num tempinho menor, para ficar mais fácil de visualizar, o vermelho e o verde, onde o verde é a máquina, supõe a máquina operando com estado 1, e o vermelho, a máquina fora de operação. Esse é um exemplo, isso pode ser mais customizado. Mas basicamente aqui é a mesma forma, sem SQL, simplesmente buscando os dados direto do historiador. Então o que eu tenho? Mesmo funcionamento. Estou trazendo via aqui a API de histórico, tenho aqui, nesse caso eu estou trazendo um booleano em vez de um inteiro, Também busco o intervalo, que é determinado pelo menu. E nesse caso, eu também estou buscando direto. Eu tenho aqui o seletor do timestamp e o seletor do valor. Só isso que eu preciso para criar esse, que ele chama de um gráfico de estado, a timeline de estado. Okay? Eu chamei aqui de gráfico de paradas ou gráfico de marcha. Tem diferentes nomes aí de acordo com o objetivo. Então, note que também não teve a necessidade de consultas SQL. Retornando para os gráficos, agora eu tenho um exemplo bem similar, só que agora não é mais com uma variável. Aqui a gente está usando 3 variáveis. Então, antes de mostrar esse, eu vou aqui para esse exemplo, que é um gráfico multivariáveis. Aqui a gente já tem algum desafio adicional, muito comparado com quem já trabalhou com Power BI, Você tem o mesmo tipo de trabalho quando você faz as transformações que eu vou falar em seguida. Então, no primeiro momento, você tem a mesma requisição, com uma diferença aqui que em vez de puxar um tag, eu estou puxando mais tags. Então, por isso, o path que está aqui, ele muda. Eu vou colocar vários tags numa linha só. Nesse caso, eu coloquei 3 e o resto permanece o mesmo que eu mostrei anteriormente. Outra diferença é que a resposta, nesse caso, vai vir diferente, que são 3 tags diferentes. Então, aqui eu tenho que fazer um tratamento dos dados. Então, como eu falei, a partir do momento que você entende o tratamento de cada uma dessas requisições, você vai repetir para os outros gráficos que você vai criar, como eu estou mostrando aqui, repetidamente. Então, a gente tem primeiro um seletor da tag int2, um seletor dos dados da tag int4, depois da tag int8, e todos eu defini como string. Por quê? Para trazer aqui no formato de tabela, aqui já está tratado, mas eu tenho todos os dados, ele vem só num array, Por isso que eu tenho que tratar em string, e a partir daí fazer uma transformação. Aliás, algumas transformações. Então, para a gente ver isso um pouco melhor, com detalhe, eu vou desativar essas transformações, e a gente vai ver cada uma dessas fases que eu implementei. Então, a gente olhando aqui,
Isso é um detalhe importante. Então, note, ó, quando eu trago os dados brutos, ele me traz o timestamp em formato epoch, o valor e a qualidade. A partir do momento que eu começo a habilitar, note que ele vai separar esses valores, isso são as transformações que eu faço, né? Eu tenho um menu aqui do Grafana, para quem conhece, eu posso adicionar diversas transformações, né? Eu vou mostrar aqui um menu, tá? Então, quando eu venho aqui, ó, ele tem vários tipos de transformação que eu posso usar. Similar ao que a gente tem no Power BI, no Power Query, né? Que a gente pode utilizar, tá? Então, isso também pode ser utilizado aqui e você pode fazer diferentes coisas para transformar os dados, tá? Então, eu vou voltar aqui. Então, eu estou habilitando um por um, ó. Ele vai criar colunas, aí na verdade, eu criei diferentes colunas para separar esses dados, né? E a partir daqui, que eu vou fazer? Eu vou habilitar quais colunas eu quero ver. Eu não quero ver mais essas int 2, int 3, então eu vou desabilitar. Habilitei aqui, só mostra só os valores. Depois eu renomeio, né? Então, bom, qual que é essa? Aqui é o timestamp, que a primeira coluna tem que ser comum para todos, né? E depois eu vou colocar aqui a tag int 2, int 4, int 8, vou habilitar. Bom, já mudou de nome. E finalmente eu vou converter o valor, né? Aqui ele está mostrando em epoch, né? Para que vire gráfico, aqui ele não converte em gráfico. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que habilitar, né, essa função que eu criei, né? Para justamente converter, né, para tempo. E a partir daqui, aí sim, né, eu já tenho os valores como esse gráfico multitrend. Se eu quisesse mais variáveis, eu teria que voltar, né, do início e só refazer esse passo a passo para agregar mais variáveis. Eu posso ter diversas tags aqui nesse mesmo gráfico multivalores, ok? Bom, eu posso voltar aqui, e aí sim, voltando a esse gráfico é similar. O que muda é só o tipo do gráfico que eu escolhi, né? Então, nesse caso aqui, eu vim aqui, escolhi também um gráfico de estado e customizei aqui por valores para mostrar outras cores. Mas, basicamente, é o mesmo funcionamento. Eu tenho as transformações, né? E a partir daqui eu vou ter os valores de saída e transformo no gráfico, ok? Bom, eu tenho também esse gráfico, mesmo funcionamento, eu só escolhi um gráfico aqui de colunas, né? Bar gauge, né? Nesse caso. Mesma coisa, não mudei nada, 6 transformações, os dados são os mesmos, só escolhi outro gráfico, mas também, né, não tem nada de SQL aqui, nada de consultas ao banco de dados, ele traz direto via API. Bom, e finalmente aqui, para quem gosta, né, só como demonstração, tem muita gente que adora, né, o gráfico de setores, ou pizza, né, como é popularmente conhecido, também tem a possibilidade, nesse caso aqui eu também estou trazendo valores, tá? Ele está mostrando uma proporção, né, pode ser melhor configurado, né, e isso depende do que você está medindo, né? Então, aí parte da fonte de dados, né, para que eu possa, por exemplo, ter a soma de valores OE, ou gráfico, por exemplo, da quantidade de paradas, aí aqui é mais da customização, né, dos dados que vão estar armazenados. Essa foi mais uma demonstração do uso do Grafana, buscando dados da plataforma Vnode, através de API, com armazenamento já interno, sem a necessidade de um banco de dados intermediário.